Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui nessa segunda-feira, na nossa segunda live, para falarmos hoje sobre a prática do MD, meditação diária e oração da identificação. Estamos aí nessa quarentena devido a essa pandemia do coronavírus e a nossa igreja aderiu a esse movimento de cooperação com os órgãos de saúde para prevenirmos essa transmissão desse vírus, e estamos aqui trazendo até você uma palavra da parte de Deus para te edificar, te fortalecer e te abençoar. Então, estamos com muita saudade dos irmãos, dos nossos cultos, né? Mas nós temos o recurso da tecnologia e poder entrar na tua casa através das redes sociais. E eu fico muito feliz. E antes de nós entrarmos no assunto de hoje, que é o MD e a oração de identificação e o valor de se meditar sobre a palavra de Deus, eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento e nós vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo possa revelar a sua palavra aos nossos corações, derramar do seu amor, derramar da sua unção e nos fortalecer nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo está vivendo. Pai querido, Pai da presença, para te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, te agradecer pela nossa salvação em Cristo, te agradecer pelo Espírito Santo que habita em nós e te agradecer pelo privilégio e a oportunidade de trazer a palavra de Deus aos lares, aos corações das pessoas que estão nos assistindo nesse momento e daquelas que ainda irão nos assistir. Por isso, Pai, pedimos a tua bênção, revela a tua palavra aos nossos corações, testifica acerca da tua palavra, vivifica a verdade em nossos corações, nos fortalecendo, nos edificando, nos renovando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então, como nós falamos, nós estamos aqui hoje para praticarmos juntos o MD. Você que tem o MD, você pode pegá-lo agora, reúna com a tua família aí na tua sala, e nós vamos juntos praticar o MD. O que é o MD? O MD é um livro que nós elaboramos com 12 assuntos da palavra de Deus, para que nós possamos meditar sobre a palavra por assuntos específicos. É assim que se medita na palavra, é assim que se edifica na fé. Deus deu o segredo para Josué ter vitória na sua vida. Está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: não se aparte da tua boca, não cesses de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus ensina Josué a meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Todo cristão precisa compreender que nós somos o sacerdote da nossa fé. A responsabilidade pela edificação da nossa fé, pela estimulação da nossa fé, é nossa. Nós não podemos transferir para outros. Nós precisamos assumir a responsabilidade de batalhar diligentemente pela edificação da nossa fé. E como se edifica a fé? Orando no Espírito, orando em línguas. Judas diz no versículo 3, né? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigada a escrever-vos, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
E aí no versículo 20 ele diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Porque quando você ora em línguas, você está orando os mistérios de Deus. É Cristo em nós a esperança da glória. Quando você ora no Espírito, você está se relacionando com o Espírito Santo. O teu espírito entra em comunhão com o Espírito Santo, ativando uma unção de entendimento, uma unção de revelação da palavra. E o Espírito veio para nos guiar a toda a verdade. E o Espírito Santo vai nos conduzir à palavra e vai nos ensinar a meditar. Só que nós temos que meditar na palavra por assuntos específicos. Se você abrir aí a primeira página do MD, você vai ver aí uma frase, algumas frases que nós colocamos, para que a gente possa entender a importância de você se relacionar com o Espírito Santo através da oração em línguas e com a palavra através da meditação. Assim como o trigo misturado ao fermento faz a massa crescer, assim também a palavra de Deus misturada ao nosso coração faz a nossa fé crescer. E quando é que nós misturamos a palavra ao nosso coração? Quando nós meditamos sobre ela de dia e de noite. Outra frase importante que nós colocamos no MD, a palavra de Deus, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 4, diz que a palavra de Deus torna-nos coparticipantes da vida e da natureza de Deus, produzindo em nós a fé, o amor, o gozo, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade e o domínio próprio. E quando nós meditamos com perseverança sobre a palavra, essa palavra, como diz Atos 6, 7, irá crescer dentro de nós. Como diz Atos 12, 24, ela irá se multiplicar. E como diz Atos 19, ela irá prevalecer nos nossos corações, destruindo o medo, a dúvida, a incredulidade, gerando fé no nosso coração, convicção, porque Deus tem um compromisso de fidelidade para com a sua palavra. E é muito importante a gente meditar sobre a palavra por assuntos específicos. Quais são os 12 assuntos do MD? Para a gente poder meditar todos os dias. O primeiro assunto é a salvação e a justificação pela fé em Jesus. Todos os dias, nós devemos ler atentamente e depois meditar sobre todas as verdades que diz respeito à nossa salvação e à nossa justificação em Cristo, para fortalecer a nossa fé em todos os aspectos da obra redentora que Jesus consumou há 2000 anos na cruz do Calvário. Outro assunto importante, finanças. Deus tem muitas promessas para nós na área de finanças e fatos redentores. Depois nós vamos meditar sobre cura e saúde divina. Depois nós vamos meditar sobre proteção e livramento de Deus. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que é fiel e aquele que é infiel. E nós precisamos compreender isso. Por isso que o Salmo 91 é um salmo importante, não como uma mandinga, não como um pé de coelho, não como uma superstição, mas como um posicionamento de fé sobre essas promessas para o justo, aquele que é justificado em Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que anda com Cristo. Outro assunto importante é vivendo no amor de Deus. A importância de se viver no amor e de praticar o amor. O amor de Deus é a maior força do universo. E esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E ele lança fora todo medo. Outro assunto é a fé do tipo de Deus. Como é importante você batalhar pela sua fé, proteger a sua fé e ser o sacerdote diário da sua fé, ministrando para ela todos os dias. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Outro assunto é a autoridade que o cristão tem no nome poderoso de Jesus.
O outro assunto é a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Como é importante ter intimidade com o Espírito Santo. Como é importante orar no Espírito para ter comunhão com o Espírito Santo. Outro assunto é a oração em línguas. Que dom maravilhoso, é o dom de edificação do crente. É o único dom que você pode orar a hora que você quiser, quanto tempo você quiser, para a sua própria edificação. Outro assunto é acerca da nossa nova identidade com Cristo. Quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo. Outro assunto é sobre mordomia. É o crente se conscientizando que ao nascer de novo, nós fomos enxertados no corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós devemos funcionar nesse corpo e administrar os nossos dons para servir o próximo e ser um canal de salvação, de cura e libertação para as pessoas. E o último assunto é sobre as profecias acerca do arrebatamento da igreja e acerca da segunda vinda de Cristo, para que todos os dias nós possamos despertar lembrança acerca dos alertas proféticos da nova aliança sobre a segunda vinda de Cristo. E antes da gente entrar nesses 12 assuntos, eu queria que você entendesse que Deus criou algumas leis espirituais que fortalece você, que edifica você, que liberta a tua alma dos ataques malignos, liberta a tua alma da depressão, do medo, da ansiedade, liberta você de toda a malignidade, que é a confissão da palavra de Deus, as ações de graças, o louvor e a adoração a Cristo. Essas 4 leis libertam os nossos pensamentos, destrói o medo e a dúvida, fortalece a nossa fé e cria o ambiente de fé e de amor para Deus agir e transformar as circunstâncias. Adorar a Deus nos tira de onde nós não recebemos e nos transporta para um lugar onde tudo já está consumado, onde tudo já está feito. Na adoração, nós trocamos a nossa fraqueza pela força de Deus. Como é importante, por isso que é importante colocar em prática Josué 1:8, falar sempre da palavra, de dia e de noite, meditar sobre esta palavra de dia e de noite, para fazer tudo conforme nela está escrito. Quando você medita sobre a palavra, você está mastigando a verdade com a tua mente e o teu coração, até que fique tudo levedado, misturado. E meditar na palavra é a forma mais rápida de trazer crescimento espiritual sobre a sua vida, de trazer a unção de Deus, de ouvir a voz de Deus, de fortalecer a fé e trazer paz ao coração, porque toda semente por si mesma frutifica, produzindo fruto segundo a sua espécie. Quando você medita com perseverança todos os dias sobre as promessas e os fatos da redenção, você vai estar renovando a sua maneira de pensar, mudando também o seu modo de ver, de falar e de se comportar. E assim você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, segundo Romanos capítulo 12, verso 2. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que por meio dele possamos conhecer tudo o que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Conhecer a herança que nos foi doada em Cristo irá transformar todas as áreas da nossa vida. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção. Quando nós meditamos na palavra e confessamos com a nossa boca a palavra de Deus e oferecemos a Jesus ações de graças, louvamos e adoramos ao Senhor, nós tomamos posse de toda essa herança, tomamos posse das promessas de Deus, tomamos posse dos fatos da redenção consumado por Cristo há 2000 anos e seremos grandemente abençoados. Por isso que Hebreus 3:1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote
da nossa confissão, que é Jesus. Quando nós confessamos diariamente a palavra de Deus, nossa mente vai ser renovada, nossa fé vai ser edificada e vamos criar no nosso coração uma forte consciência acerca das promessas e dos fatos da redenção em Cristo Jesus. Por isso que o Romanos 10:17 diz: a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outra maneira pela qual a fé é gerada e edificada, somente ouvindo a palavra de Deus. Por isso eu quero orientar os nossos amados. Sai um pouco da rede social, sai um pouco desses noticiários negativos e ouça mais a palavra, medita mais na palavra, para que você seja edificado e você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 20, uma maneira de você ministrar para si mesmo. Todo crente é o sacerdote da sua alma, é o sacerdote da sua fé. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, as pessoas estão com medo, as pessoas estão angustiadas, muita gente morrendo, muita gente doente, muita gente sendo contaminada, e as pessoas estão inseguras, depressivas, muitas estão trancadas dentro dos seus quartos, das suas casas. E como nós devemos agir diante disso? A melhor maneira de você enfrentar uma tribulação, a melhor maneira de você enfrentar um momento difícil, enfrentar o medo, enfrentar a angústia, enfrentar a ansiedade, enfrentar a depressão, enfrentar qualquer espírito opressor, é enchendo-se do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você adora ao Senhor, quando você confessa a palavra de Deus, quando você louva ao Senhor, quando você oferece a Jesus ações de graça, você vai estar se enchendo do Espírito Santo, se enchendo da unção de Deus, se enchendo do amor de Deus, e as suas emoções serão libertas de todo sentimento negativo, e a paz de Cristo, o amor de Deus, vai reinar dentro de você. Por isso que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Nesse MD, nós colocamos aqui 12 razões pelas quais você pode ter a certeza e a convicção de ter um dia vitorioso, ter um dia abençoado. E você pode meditar nessas promessas e chamar à existência cada uma dessas promessas. Começar o dia, a melhor maneira de você começar o dia é meditando na palavra de dia e de noite, é adorando ao Senhor, é declarando a palavra. Por exemplo, nós aqui no MD, quando nós levantamos pela manhã, nós já levantamos declarando, chamando à existência a palavra de Deus com fé e ousadia. Nós começamos o dia declarando: olha, o meu dia vai ser abençoado pelas seguintes razões. A primeira, porque foi o Senhor que fez, e tudo que Deus faz é muito bom, portanto esse dia vai ser uma bênção. A segunda razão, porque no livro de Deus foi escrito e planejado esse dia, e a vontade de Deus para as nossas vidas, segundo Romanos 12:2, é boa, agradável e perfeita. A terceira razão é porque, segundo a riqueza do Senhor, inesgotável, em glória, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nossos corpos andarão em saúde, porque pelas chagas de Jesus fomos sarados. E Ele é o Senhor que nos sara, o nosso Jeová Rafá. A quinta razão, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, nos ensinando a tomar decisões certas. O guia, o nosso mestre habita em nós. A sexta razão é porque aonde nós formos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os sinais de cura nos seguirão. As bênçãos virão e nos alcançarão. Tudo que colocarmos as nossas mãos, o Senhor fará prosperar.
Toda arma forjada contra nós não prosperará. Seremos benditos ao entrar e benditos ao sair. Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. E o Senhor estará conosco, nunca nos deixará e jamais nos desamparará. Por isso que você tem que levantar de manhã e já fazer essas declarações de fé, meditando na palavra. Aí nós também temos uma oração poderosa, logo ao começar o dia. Faça essa oração, declarando a palavra de Deus, orando de acordo com a palavra. Quando você ora de acordo com a palavra, você já está orando a solução, você já está orando a resposta de Deus, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E o próprio Jesus diz: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. O justo é liberto pelo conhecimento. A revelação da palavra esclarece e dá entendimento aos simples. E Salmo 107, 20, Deus envia a sua palavra para nos sarar e livrar daquilo que nos dá destruição. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento, por falta de compreensão da palavra. E o primeiro assunto que nós devemos meditar no MD é salvação, justificação pela fé. Se você tem o MD, você vai abrir na página 16 e aqui estão verdades gloriosas. A primeira verdade: o que Deus fez para salvar o homem, a humanidade do pecado e da morte eterna? João 3,16 explica: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sacrificou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Porque por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Também por um homem, Jesus, veio a vida e a justificação. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, 21 e 22, ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também por Cristo todos são vivificados. E Jesus Cristo veio para ser o nosso substituto, morrendo em nosso lugar, nos libertando do pecado e da morte eterna. Jesus Cristo veio para se tornar o que nós éramos, para que pela fé nele e no Evangelho nos tornemos o que ele é. Por isso que 2 Coríntios 5, 21, Paulo declara: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, em decorrência do sacrifício substituto de Jesus na cruz, ele declara em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Por isso que Colossenses 2:14 também o apóstolo Paulo declara que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz. E Jesus diz em João 10:10: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E como é que a gente recebe essa salvação? E essa salvação, ela é obtida pela graça de Deus. É favor imerecido. Nem eu nem você fizemos nada para merecê-la, mas foi por amor e por graça. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9: porque pela graça sois salvos, é por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A redenção em Cristo, ela afetou o nosso espírito, trazendo a vida de Deus, a natureza de Deus, tornando-nos uma nova criatura em Cristo, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, habitação do Espírito e a morada de Deus. Afetou também nossa alma, renovando a nossa mente com o entendimento da palavra, curando nossas emoções através do amor, da paz e do gozo do Espírito, libertando a nossa vontade das amarras e ataduras da servidão e fortalezas malignas, pela unção e o poder do Espírito,
sarando o nosso corpo pelas chagas de Jesus e trazendo prosperidade do Senhor, porque o Senhor também afetou nossas finanças, assumindo em nosso lugar a nossa pobreza, a nossa miséria e nos dando da sua riqueza e da sua provisão, e afetou o nosso futuro eterno. Nosso nome foi escrito no livro da vida. E Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito, pois eu vou e vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Por isso que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. E em razão da obra redentora de Cristo, e em razão da nossa fé no Evangelho, da nossa fé em Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Deus é o nosso Pai adotivo. Jesus é o nosso irmão mais velho. O Espírito Santo é o nosso mestre, guia e consolador. E os anjos do Senhor são nossos ministradores e protetores, diz a palavra de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para praticar boas obras. Efésios 2,10. Por isso que, uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós recebemos a salvação e o Espírito Santo, nós fomos ungidos por Ele para pregar o Evangelho. O desejo do coração de Deus é que todo cristão não se omita, não se cale, mas pregue o Evangelho. Nós devemos aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá, ainda mais nessa pandemia, ainda mais nessa crise que o mundo está vivendo. E nós temos uma mensagem gloriosa. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pregue o Evangelho, fale do amor de Deus. Nós temos uma mensagem poderosa para o mundo. A mídia só traz más notícias, mas evangelhos são boas novas. As boas novas da salvação em Cristo Jesus. E a nossa esperança em Cristo, ela vai muito além do que as coisas terrenas. Ela é eterna. Deus nos dá uma esperança de vida eterna. E Cristo voltará. E Ele nos levará. E nós receberemos corpos glorificados e incorruptíveis. E enquanto Ele não vem, vamos pregar o Evangelho. Esse é o primeiro assunto do MD. E você deve meditar nessas verdades todos os dias, de maneira disciplinada, até que essas verdades cresçam dentro de você, prevaleçam em você, multipliquem em você, e você desenvolva uma forte consciência na sua mente e no seu espírito dessas verdades. O segundo assunto, do MD são finanças. Você também deve meditar nas finanças. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Olha aí que coisa maravilhosa. Olha o que Paulo também diz em Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldito em nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão cheguem a nós por Jesus Cristo. Ele também faz algumas promessas para nós. Em Filipenses 4,19, Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O salmista Davi diz em Salmo 23:1, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus promete a Israel em Êxodo 23:25, servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Salmos 34:10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aqueles que buscam a Deus, bem nenhum lhes faltará. O Senhor também promete em Provérbios 13:22,
O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Toma posse dessa palavra. Para que das riquezas de origem iníqua façamos amigos eternos. Olha que maravilhoso. Eu quero que você entenda a prosperidade do reino, a prosperidade no evangelho, ela é prometida a todos nós. É um direito nosso em Cristo. Mas nós também temos que ser generosos no contribuir, na semeadura, praticar a lei da semeadura. A palavra de Deus, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante, quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. E cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, e Ele multiplicará a vossa sementeira. Então são muitas promessas maravilhosas na área de finanças. Deus tem prazer em prosperar. A palavra de Deus diz que Deus se alegra com a nossa prosperidade. E Provérbios diz, na casa do justo há prosperidade e riqueza. E a palavra dar, se você pegar as iniciais, é DAR, dom de adquirir riquezas. Quanto mais você semeia no reino, quanto mais você semeia para a pregação do evangelho, mais prosperidade do reino virá sobre a sua vida. Porque Deus é fiel para multiplicar a tua sementeira. Toma posse dessas palavras. Outro assunto maravilhoso também no MD é sobre cura divina e saúde divina. São coisas distintas. Cura divina é a habilidade dada por Deus para você exercitar a sua fé sobre a palavra, para você receber a tua cura e ser liberto de toda doença, de toda enfermidade. Porque Deus promete curar o seu corpo. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas chagas fomos sarados. A palavra diz também, nenhuma enfermidade virá sobre nós, pois Ele é o Senhor que nos sara. O Salmo 91 diz, nenhum mal nos sobrevirá, doença alguma chegará na nossa casa. Ele nos resgatou da maldição da doença. Nós temos que meditar nisso todos os dias, e tomar posse da nossa cura. Agora nós precisamos aprender também a andar em saúde divina. O que é a saúde divina? É a habilidade que o Espírito Santo te ensina, que através da tua fé edificada na palavra e da prática de 10 princípios fundamentais, você vai conservar a sua saúde. Não basta receber saúde, não basta receber a cura. Nós precisamos aprender a conservar a nossa saúde física e andar em saúde divina. E são 10 princípios. Eu vou colocar para você hoje aqui o primeiro princípio para você andar em saúde. Atente para a palavra de Deus diariamente. Provérbios 4, do versículo 20 ao 22. Apegue-se à palavra, Hebreus 2, do 1 ao 4. Apegue-se à palavra todo dia. Segundo princípio, adote uma linguagem de fé. Toma cuidado com a sua confissão, porque a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a utiliza comerá do seu fruto. O terceiro princípio, não viva na ansiedade, liberte-se da ansiedade. A ansiedade traz doença, a ansiedade é uma porta aberta para as doenças. E como é que a gente faz para se libertar da ansiedade? Praticando Filipenses 4, 6, não ande ansioso por coisa alguma, mas torne conhecida diante de Deus as suas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, vai proteger tua mente e o teu coração em Cristo. Também, viva livre do pecado. Nós temos que fugir de toda aparência do mal, viver em santificação, não dê lugar ao diabo. 1 João 5,18 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Por isso, ele conserva a si mesmo. Deus o guarde, o maligno não lhe toca. O quinto princípio para você viver na saúde divina, não viva na inveja. Liberte-se da inveja. E como é que eu faço para me libertar da inveja? Fortaleça a sua autoestima, edificando a sua autoestima no que Deus diz a teu respeito e no grande amor que Ele tem pela sua vida. Sexta razão para você, sexto princípio para você andar em saúde, não tome a ceia indignamente.
1 Coríntios 11, Paulo diz que todo aquele que toma a ceia indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, come para a sua própria condenação. Por isso nós temos que andar em comunhão com os nossos irmãos. Nós não podemos ter ódio de irmão, raiva de irmão, murmurar contra irmão. Nós temos que amar os nossos irmãos. O sétimo princípio para você andar em saúde é respeitar as leis naturais que Deus criou, tendo uma boa alimentação. Então adote hábitos saudáveis, né? Se liberte de toda alimentação prejudicial para a sua saúde. O 8º, viver em amor, perdoando quem te ofende. Se liberte do rancor, da raiz de amargura, do ódio. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Encha-se desse amor e libere o perdão para quem te magoou, para quem te ofendeu. O 9º princípio é honrar pai e mãe. Se você honrar teu pai e tua mãe, você vai ter uma vida longa, você vai andar em saúde. E o 10º é ser fiel na sua semeadura. É você ser uma pessoa generosa. Isso traz saúde também. O outro assunto importante, né, é sobre proteção e livramento de Deus. São centenas de promessas na Bíblia. Deus protegendo o seu povo, Deus prometendo nos guardar, nos proteger. Essas são promessas do Senhor. Essas são diferenciações que Deus faz entre aquele que serve e o que não serve. São muitas promessas, muitas. Você vai vendo aí no MD. Depois nós vamos meditar sobre o amor do Senhor, a importância de viver nesse amor, a importância de liberar o perdão, a importância de limpar o coração todos os dias de mágoas e ressentimentos. Não vá dormir magoado, não vá dormir com rancor dentro de você. Outro assunto importante é a fé do tipo de Deus. Como é importante edificar a fé na palavra. Fortalecer a sua fé todos os dias, proteger sua fé contra os ataques malignos. O outro assunto importante é a respeito da autoridade que nós temos no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Todo crente tem o direito de usar o nome de Jesus para curar os enfermos, libertar cativos, para entrar junto ao trono da graça e receber socorro em ocasião oportuna, expulsar os demônios, e ligar na terra e desligar. Você tem esse direito. Jesus te deu essa procuração. Outro assunto importante é sobre a maravilhosa pessoa do Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito Santo quer ter intimidade com você. Ele quer ter comunhão com você. O Espírito Santo, ele quer interagir conosco. Ele quer nos guiar a toda a verdade. Ele quer nos ajudar a vencer fraquezas. Ele quer nos consolar. Ele quer nos fortalecer. Se entrega ao Espírito Santo todos os dias. Outro assunto maravilhoso é quem nós somos, o que temos e o que podemos em Cristo. As verdades objetivas de Deus a nosso respeito, que constrói a nossa nova identidade em Cristo. Outro assunto glorioso é sobre mordomia. Nós somos servos do Senhor. Nós fomos salvos para praticar boas obras. Nós fomos salvos para servir o próximo com os dons que nós recebemos. Pedro fala disso, sirva as pessoas, sirva o próximo com os dons que você recebeu. Ande fielmente na vocação em que você foi chamado. E o último assunto são as profecias. São dezenas de profecias que estão lá em Mateus 24, Mateus 25, que estão em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Pedro capítulo 3, são muitas profecias que falam a respeito da segunda vinda de Cristo. Está muito próximo a vinda de Cristo. A segunda volta de Jesus está muito próximo. Mas antes de Jesus voltar nessa terra, ele vai levar os seus. Ele vai arrebatar a noiva. Ele vai levar a igreja. Num piscar de olhos, o povo de Deus vai ser tirado dessa terra. E aí nós vamos viver aqui. Quem ficar aqui vai viver o pior momento que essa terra já vivenciou, que é a grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. E aqui estão os alertas de Deus, para a gente despertar do sono. Se reconciliar, se você está desviado, se arrependa agora mesmo. Olha, receba essa palavra, Deus te ama. Não importa quantas vezes você caiu. A Bíblia diz que até 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará.
O Senhor te ama, Ele nunca desiste. Se arrependa hoje mesmo, entregue-se novamente ao Senhor, faça uma reconciliação, peça perdão pelos seus pecados, volte a congregar assim que essa situação normalizar, procure ajuda do seu pastor, procure ajuda dos seus líderes. Nós aqui estamos prontos para te ajudar. E por último, lá no finalzinho do MD, nós temos a oração de identificação, para você declarar tudo aquilo que Cristo é para você, tudo aquilo que você é em Cristo, tudo aquilo que você tem em Cristo, tudo aquilo que você pode em Cristo, tudo aquilo que você recebeu de Cristo e onde você está com Cristo. A prática do MD vai revolucionar sua vida espiritual. A prática do MD e da oração em língua e da adoração pessoal vai mudar completamente a sua vida. Você vai passar a ser um cristão cheio do Espírito Santo. Vai passar a ser um cristão cheio do amor de Deus. Você vai sair dessa gangorra emocional. Um dia você está lá no alto, se sentindo a pessoa mais vitoriosa do mundo. Aí outro dia você está lá embaixo, se sentindo derrotado, se sentindo fraco, impotente. Essa gangorra emocional, ela acaba quando você se entrega à prática da oração em línguas, da meditação e da adoração pessoal. E eu quero agora orar pela sua vida. E depois nós vamos dar alguns recados importantes. Feche os seus olhos agora. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito. Eu quero aqui te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela honra, pela alegria de poder entrar em cada lar, não só aqui em Osasco, São Paulo e Brasil, mas lá na Europa, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, todas as pessoas que estão nos assistindo, que esta palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, vivifica a verdade em cada coração, confirma a tua palavra, Senhor, realiza sinais, realiza milagres. Essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, que aquele que está desviado seja hoje restaurado, que o Espírito Santo venha restaurar, que o Senhor venha reavivar, oh Pai, os corações e a fé dessas pessoas, liberta de toda a fortaleza, aquelas pessoas que se encontram oprimidas, tristes, vem derramar do teu amor, Pai, vem derramar da tua paz, vem derramar do gozo do Espírito Santo, tira toda a tristeza, tira toda a mágoa, cura os enfermos, Pai, toca agora em cada doente, toca agora em cada enfermo, nós repreendemos no nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, todo resfriado, que esse vírus chamado coronavírus, nós o amaldiçoamos desde a raiz, que ele desapareça, saia da nossa cidade, saia do nosso país, saia deste mundo em nome de Jesus, que Jesus Cristo venha derramar do seu amor, das suas bênçãos, e que o amor de Deus, que a graça e a paz de Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, que as bênçãos de Abraão e da nova aliança sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes da gente encerrar essa live, eu queria convidar vocês para amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma segunda live. A terceira live, né? Domingo nós tivemos. E amanhã nós vamos ter 7h30 a nossa live, que é o seminário sobre oração. O seminário que a gente vinha dando nas terças aqui no culto presencial. Eu creio que em breve nós vamos voltar a congregar, em nome de Jesus. Vai passar, a igreja está orando e há poder na oração da igreja. Lá em Mateus 18 diz, tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Assista esse seminário. Já na quinta-feira eu tenho uma palavra poderosa para os casais. Relacionamento igual comportamento, com base em Efésios, Colossenses e 1 Pedro 3. Participe, quinta-feira, amanhã, 7h30 da noite, quinta-feira, 7h30 da noite, e no domingo, às 6 horas, eu tenho uma palavra poderosa do Senhor para a sua vida. E enquanto isso, meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos gastar mais tempo em oração, adoração, praticar o MD, ler a palavra e falar do amor de Deus. Deus abençoe a todos.